Paz do Senhor, meus irmãos amados. Sou o missionário Josenildo, da Igreja das Missões Mundiais, e vim trazer mais uma palavra da parte de Deus para vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe suas famílias, e que a graça do Senhor esteja com cada um. Amados irmãos, a gente vai fazer uma leitura hoje no livro de Apocalipse. E esse livro, antes de eu me converter, eu ouvia muitas pessoas falando que era um livro terrível, Apocalipse, né? Era um livro onde ninguém queria ler, mas realmente é um livro terrível para quem está longe da presença de Deus, mas para quem está na presença do Senhor, para quem reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse livro de Apocalipse é uma bênção. A melhor coisa que você pode fazer é ler esse livro. Amém? Então leia Apocalipse. E aqui a gente vai fazer uma leitura rapidamente no capítulo 21, versículos 6, 7 e 8. E diz o seguinte: Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Amém? Amados irmãos, a gente vê, para quem está na presença do Senhor, a promessa é de herdar todas as bênçãos. Quais são elas? O Senhor revela que haverá uma nova morada para a gente, a nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá mais morte. Isso o Senhor nos revela e é a promessa que Ele tem para mim e para você. E aqui a palavra diz que o próprio Senhor Jesus estará conosco. Ele mesmo viverá com a gente. E Ele diz que Ele é o princípio e o fim. E quem tiver sede, Ele dará de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Amados irmãos, a gente sabe que Jesus Cristo, Ele já revelou para a mulher samaritana que Ele é a fonte da água da vida. E muitas pessoas ainda não entenderam isso, porque tem um vazio dentro de si, como eu já falei em um vídeo anterior, e tentam preencher com coisas do mundo. Mas a única coisa que pode preencher esse vazio é o Senhor Jesus Cristo, a fonte de água viva. E isso jorra dentro daquelas pessoas que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Isso jorra dentro de cada um de nós. E essa fonte de água viva, ela estará conosco sempre. Mas, amados irmãos, para quem não está na presença de Deus, qual é o destino que espera? Versículo 8. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual e os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. E diz que esta é a segunda morte. Amém? A gente que está com o Senhor Jesus Cristo, quando nós passarmos dessa vida para outra, ali nós teremos vida em abundância, teremos vida eterna. Mas quem não está com o Senhor Jesus Cristo vai estar vivendo em agonia, porque passará pela segunda morte. E essas pessoas são citadas, amados irmãos, os covardes, os incrédulos, esses que não têm coragem de assumir que Jesus Cristo Ele é o Senhor, de declarar que o Senhor é o Senhor da sua vida, esses irão padecer no lago de fogo. Tem até um vídeo que eu vi sobre um menininho que chega para o Papa, né, que faleceu recentemente, e pergunta a ele: meu pai, ele era ateu, e meu pai, ele vai estar no céu. E infelizmente, o Papa diz que o pai dessa criança vai estar no céu.
Mas, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela diz para a gente aqui que os incrédulos, os covardes, eles estarão condenados ao inferno, porque não aceitam a palavra de Deus. Já teve um rebelde lá no céu, e foi Satanás, e ele foi expulso de lá. Então me diga se algum outro vai subir para o céu novamente. Não tem condições. Então, se você quer ir para o céu, ande de acordo com a palavra de Deus. Irmãos que já estão na presença do Senhor, continuem andando de acordo com a palavra de Deus. Não se revoltem contra Deus, pois Deus não tem culpa de nossos erros e nossas falhas. Nós, que somos humanos, acabamos errando e às vezes queremos culpar Deus. Mas, se você observar a palavra do Senhor, não queira ir contra a palavra do Senhor. Não queira ir contra Deus. Porque o Senhor, a única coisa que Ele faz é nos alertar para andar de acordo com a palavra dEle. Para andar de acordo com a vontade dEle, para que tudo vá bem para a gente. Então, fala mais sobre os depravados, né? Pessoas que hoje pega aí e começa a viver sua vida de acordo com a sua própria vontade, em meio a escândalos, se depravando, e fala também sobre os assassinos. Aí você me diz, irmão, mas se for um assassino e se arrepender, Jesus Cristo conhece o coração de cada um. Se arrepender, cometeu algum crime, algum assassinato, roubo, qualquer coisa, amados irmãos, aceitou Jesus Cristo e se arrependeu, esse terá morada no céu. Mas lembre-se, Jesus conhece o coração. O arrependimento tem que ser de verdade. Se for da boca para fora, infelizmente, o que espera por eles é o lago de fogo. É o lugar onde queima com enxofre. Então, amados irmãos, vejam essa imagem. É uma imagem forte, é triste, mas isso é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Muitas que ouviram a palavra de Deus, mas ainda não aceitaram. Não aceitaram a palavra do Senhor. Não querem e acabam morrendo repentinamente e indo parar nesse lugar aqui. Terrível. Mas é a realidade de muitas pessoas. Então, amados irmãos, fala mais sobre essas pessoas, os que cometem a imoralidade sexual, ou que cometem feitiçaria, os idólatras, irmãos. Irmãos, os idólatras, muitos idólatras que existem hoje em dia, e às vezes tentam encobrir sua idolatria, dizendo, mas daí eu não adoro, mas daí eu só tenho como se fosse uma imagem de um parente meu. Irmãos, é mentira. Se observe, você que fala isso. Se observe. Se você faz alguma oração para alguma imagem, se você pede alguma coisa a alguma imagem, então isso é idolatria. Se fosse realmente igual a foto de um parente, a gente botaria ali na estante ou no home, seja o que for, colocaria ali e deixaria lá. Porque é isso que a gente faz quando a gente tem algum parente que a gente gosta e parte. A gente pega a foto e deixa ali no cantinho para a gente ver e lembrar. Mas a gente não faz pedido a ele, não pede para ele orar a Deus por nós, para ele levar a gente para Deus, para interceder para Deus livrar nossos pecados. Então, preste atenção. Se você está sendo idólatra, se volte para o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então se volte para o Senhor, para que não vá para nesse lago de fogo. Você, homem, que traz sua mulher, esse é o lugar que te espera. Mulher que trai o homem, esse é o lugar que te espera. Então se volte para o Senhor Jesus Cristo. Busque fazer a vontade de Deus. Amém? Poderia falar mais aqui, mas o vídeo já está muito grande. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que essa palavra sirva de edificação para a sua vida. Amém.